Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Não sei se você já deu um bom dia, deu um sorriso para o irmão que está do seu lado, fala para ele que bom que você está aqui, que bom que você veio, amém? Pergunta para ele, domingo passado você veio ou não? Se você não tiver visto ele, fala, eu não te vi, você devia ter vindo. Fala para ele, mas como você não veio domingo passado, você tem que vir no domingo que vem para pagar, e assim até a volta de Jesus, todo domingo, amém? Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer uma consagração, amém, de uma criança, Arthur Soares Vieira Campos. Então quero chamar já aqui, o pai Leonardo Marcelino Lira Campos e a mãe Viviane Soares Vieira Campos. Aleluia. Pastora Ludmila, suba aqui também, por gentileza. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no texto que nós costumamos ler, lá em Deuteronômio capítulo 6, no verso 6. Aleluia. Deuteronômio 6, 6. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Deuteronômio 6, verso 6 está escrito: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Somente até aí. Irmãos sabem, nós como igreja, assim como a maioria das igrejas evangélicas, salvo algumas poucas exceções, nós não batizamos crianças, mas nós apresentamos as crianças ao Senhor, amém? Até pelo próprio testemunho do Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas mesmo, fala que o Senhor Jesus, na sua infância, ele foi apresentado no templo ao Senhor, mas o Senhor Jesus só veio a ser batizado quando completou 30 anos de idade, inclusive, Mas, por que eu estou lendo esse texto aqui para você? Porque esse texto tem todos os princípios que valem até o dia de hoje, amém? Para a criação dos filhos segundo a palavra do Senhor. Porque hoje, ainda mais com tantos cursos disponíveis, tanta informação na internet, tantos influencers, tantos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e tantos estudantes aí do comportamento humano, tem tantas opiniões, nós nunca vivemos num mundo de tantas opiniões. E vou te falar uma coisa, meu irmão, faz bem você saber mais ainda nesse mundo das opiniões de quem escreveu esse livro aqui, que foi o Senhor. Amém. A verdade está aqui. Não está no seu Instagram, não está nos vídeos do YouTube, não está nos cursos ou mentorias que você faz por aí, não está, é na palavra viva de Deus, porque a palavra de Deus, ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna, ela permanece para sempre. Você está me entendendo? Amém? Então, esse é o poder da palavra. E o que a palavra de Deus diz sobre a criação dos filhos? Diz justamente o contrário do que está sendo dito hoje. Porque qual que é a ideia geral hoje? A respeito de crianças, inclusive. Não vou dizer de crianças tão novinhas assim, mas às vezes crianças de 5, 6 anos. Hoje discute-se em vários países, leis para poder apoiar crianças com menos de 10 anos de idade a definirem qual que é o seu próprio gênero. Isso é uma loucura, é um absurdo. Mas gente estudada, que fez faculdade, pós-graduação, pessoas muito cultas estão discutindo isso. Para você ver o tanto que a inteligência desse mundo é tola. É tolice, loucura, entende? Então isso não significa nada, não é porque alguém se formou em alguma coisa, tem determinado título, não significa nada. A única coisa que significa uma coisa, nesse mundo, meu irmão, é somente aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. E nós estamos aqui para sustentar esse testemunho. E o testemunho da palavra de Deus diz que nós devemos inculcar é colocar na cuca, colocar na cabeça. É literalmente, pastor, então eu tenho que forçar a minha fé na vida dos meus filhos? Exatamente, acertou, parabéns, é isso mesmo, entende? Porque aprove a Deus colocar o seu filho nessa casa, onde já tinha um pai e uma mãe, que confessavam a fé no Senhor Jesus Cristo. Então foi Deus quem provocou isso, que o Arthur Soares nascesse na casa dos irmãos. Então foi Deus quem colocou o Arthur nessa família, e essa família pertence ao Senhor Jesus Cristo. É assim desde o início, Então quando Deus chamou Noé para construir a arca, Deus ele tinha falado somente com Noé. Deus não tinha falado com a mulher de Noé,
Deus não tinha falado com os filhos de Noé, e muito menos com as noras de Noé, porque os 3 eram tudo casados. Não tinha. Deus tinha falado com Noé, mas na hora que o dilúvio estava para vir, que era o tempo do juízo, entende? O que aconteceu? Somente Noé entrou na arca? Não. Entrou Noé, a esposa, os filhos e as mulheres dos filhos. Até aquelas garotas, né, que tiveram o privilégio de casar com os rapazes certos daquela época, foram privilegiadas. Elas passaram a entrar no desfrute daquela boa aliança, que é a aliança de Deus, que é a única aliança que você deve ter. E essa aliança é estabelecida sobre a casa. Amém? E é sobre a vida do Arthur. E aí a Bíblia diz que nós devemos inculcar, e a Bíblia mesmo instrui como nós fazemos isso, repetindo, falando várias vezes. É dessa forma. Né? Uma coisa que eu tenho até meditado um pouco, talvez, não sei se criar algum programa, ou talvez até algum material para ajudar os irmãos nisso, mas é sobre a própria questão do culto doméstico, né? Do culto doméstico. Isso é um costume antigo, né? Isso é aquele tipo de coisa que o pessoal fala, não, pastor, isso é coisa de crente antigo. Pois é, meu irmão, eu quero te falar uma coisa, viu? Deixa eu dar uma dica para você. Se você quer saber como acertar, vai dando uma olhada como os homens de Deus do passado faziam as coisas. Você está me entendendo? Então, isso era algo muito comum, só que hoje isso é incomum na vida do crente, porque tudo é corrido demais, tem muitas telas, né, para você assistir as coisas e tal, e não se tem esse tempo em família, para a família reunida junta, entende, estar cultuando ao Senhor. E eu não estou falando de um culto, como o nosso culto aqui, de 2 horas, 2 horas e meia, não, estou falando de uma coisa de que às vezes é 20 minutos, 30 minutos, você pode fazer em casa, uma vez por semana, ou pode fazer talvez até todo dia, durante 10 minutos a cada dia, ou 5 minutos que seja, um momento para ler um versículo, orar pelos familiares, abençoar aquele dia, agradecer ao Senhor, sabe, não estou falando de uma questão de tempo, mas estou falando de uma questão de constância, porque é isso que está escrito aqui na palavra do Senhor, né? Como que deveria ser feito, tu inculcarás teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, isso aqui é alguém que fala toda hora, a palavra de Deus. Isso é um pai, é uma mãe que a todo instante está com a boca, né, cheia de palavra da parte de Deus, porque está lá dentro do coração, porque a boca fala que está cheio o coração, foi o que o Senhor Jesus disse, amém? Então, nós fomos chamados para guardar a fé dos nossos filhos, e quando nós apresentamos as crianças ao Senhor, é esse testemunho que nós estamos dando, é essa oração que nós estamos fazendo, sabe, é essa autoridade que nós estamos estabelecendo, da palavra do Senhor sobre nós, da palavra do Senhor sobre a vida dos pais, e da palavra do Senhor sobre a vida dos filhos, amém? Por isso eu quero pedir para você ficar em pé, por favor, para nós orarmos. Quero chamar aqui também, pode vir aqui o pastor Adriano, e a Tereza também, para nos ajudar em oração. Estenda sua mão para cá, você que está nos acompanhando pela internet, se você tem filhos também, faça essa oração pelos seus filhos, nesse instante, nesse momento, amém? Então nós vamos orar, né, pela vida do Arthur Soares Vieira Campos, amém? Declarar que em nome de Jesus, todas as bênçãos, das quais o nosso irmão Leonardo e a Viviane participam pela aliança da graça de Deus, estão sobre a vida dele. E o Arthur vai experimentar de favor ainda mais multiplicado, acelerado na vida dele, em nome de Jesus. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar pelo Arthur então. Pai, no nome de Jesus, nós queremos consagrar, ó Deus, o Arthur ao Senhor, separá-lo para o teu exclusivo propósito, para que a tua vontade se cumpra completamente sobre a vida dele. Declaramos, ó Pai, que desde a tenra infância terá um coração sensível à tua voz, uma vida dirigida a ti, e declaramos que ele é guardado de todo o mal, desde já, livre de toda influência maligna. Ó Deus, nós declaramos que o sangue do Senhor Jesus é sobre ele, e que toda maldição não tem lugar, não tem poder sobre a vida dele, porque ele é abençoado pelo Senhor, por causa da aliança que os pais, ó Deus, que o Leonardo e a Viviane têm com o Senhor. Nós declaramos que ele é consagrado, que ele é favorecido, ó Deus, por causa do teu poder, ó Deus, que estabelece, ó Deus, essa aliança firmada na obra consumada, ó Deus, que é inquebrável, aliança perfeita, aliança sustentada pelo testemunho do Senhor, não pelo nosso, e por isso nós podemos confiar. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, que ele crescerá na graça, ó Deus, na verdade da tua palavra, será homem segundo o teu coração, próspero, bem-sucedido, um grande líder, poderoso profeta, instrumento da tua palavra, onde ele estiver, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Está consagrado o Arthur ao Senhor, até sorriu. Vai tirar alguma foto aqui? Cadê? Quem que vai tirar foto?
Ah, e tem um certificado também. Eu esqueci, porque é novidade, né? Entrega aí, pastora Ludmila, segura. Isso, venha. Tem até um certificado agora. Amém. Aê. Aleluia. Foi? Ótimo. Parabéns, viu, irmãos? Amém. Deus abençoe, a paz. Amém. Os irmãos podem se sentar. Bem, irmãos, antes da gente ir para a palavra, deixa eu só falar algo muito importante, que eu tenho grandes expectativas no Senhor a respeito disso, porque eu não sei quanto aos irmãos, eu acredito que você já deve ter tido essa experiência, e fique atento a essa experiência que eu vou testemunhar para você, que é o seguinte, muitas vezes nós estamos orando, né, para que certas coisas aconteçam, e aí o Senhor, por vezes, né, Ele acaba, trazendo coisas ao seu caminho, enquanto você está orando por aquilo, entende? Você está orando por algo, só que aí, o que acontece? Situações vão acontecendo ao seu redor, e no meio daquelas situações, muitas vezes é o próprio Senhor falando para você o caminho do livramento, o caminho da resposta, o caminho que Ele tem para você. É como aquela história, não sei se você já ouviu falar aquela história, né, que diz que certa vez teve uma inundação, e era uma inundação, né, tão grande que começou a cobrir as casas, que as pessoas moravam naquela região. E numa das casas tinha um irmão crente, muito crente, crente mesmo. Sabe aquele crente de verdade mesmo? Crente, muito crente. E aí a água começou a subir. Começou a invadir a casa dele e começou a orar: Senhor, me livra dessa inundação, me livra. E ele orando, pedindo livramento. E aí, de repente, a água alcançou-lhe metade da parede da casa dele. Ele continuou orando: Senhor, me livra dessa inundação. E a água foi subindo cada vez mais. E aí, de repente, ele teve que dar um jeito de subir no telhado, estava lá no telhado. Aí ele orando: Senhor, me livra, cadê o teu livramento? Aí, de repente, veio alguém do corpo de bombeiros, né, com uma lanchazinha ali, um barquinho e tudo, chamando ele: vem para o barco. Ele falou: não vou não, eu estou orando, Deus vai me livrar. Aí, vamos e tal. Não foi. Aí o corpo de bombeiros viu que o sujeito era meio, né, cabeça dura, como se diz, e foi e chamou lá pelo rádio lá o resgate via helicóptero. Aí mandou um helicóptero. Aí, de repente, o helicóptero voando, sobrevoando ali tudo, e jogaram lá a escada, e um bombeiro lá desceu lá junto também: vem, nós vamos salvar você. Ele falou: não vou não, eu estou pedindo a Deus para que Ele me livre dessa inundação. Enfim, acabou que não conseguiram arrancar o sujeito da casa, inundou tudo, ele afogou, morreu. Só que aí, quando ele chegou lá na glória, ele foi para o céu, ele era crente, foi salvo, aleluia, né? Não da inundação, né? Da condenação eterna. Chegou lá no céu, ele foi falar com o Senhor: Senhor, eu não entendi, o Senhor prometeu que me livrar, né? E aí começou a inundação, eu orando, pedindo para o Senhor me livrar, e pessoas tentaram lá fazer alguma coisa, eu falei: não, Deus vai me livrar. Aí o Senhor falou para ele: filho, você não entendeu que eu que mandei aquelas pessoas no seu caminho? O meu livramento era através deles. Então, moral da história, muitas vezes o caminho, da resposta de Deus é por, histórias, situações, onde você tem que estar atento para perceber. Entende? Então, essa história que estou contando para você é fictícia, você sabe, né? Eu não falei com ninguém que foi lá no céu, né? Só para ilustrar o ponto. Mas é só para você entender que, na verdade, Deus ele tem os seus caminhos de resposta. Irmãos, né, eu tenho orado, né, insistentemente, nós temos um alvo, né, como igreja, das nossas células, né, cada uma das 3 redes, né, que está com os obreiros aí junto com os pastores, por enquanto, porque o alvo é que separem, né? Então nós temos, né, uma rede de adultos e 2 de jovens, a rede do pastor Adriano, a rede do pastor Rafael, a rede do pastor Thales, que está a caminho, eu acho, para chegar aqui, está lá em Goiânia, foi lá na conferência. Não sei se ele saiu de Goiânia, se vai sair agora à tarde. Vai sair ainda, né? 10 horas da noite, entendi. Então ele não vai estar nem no culto da noite também, ok. Então, mas estava lá na conferência. Só que junto do pastor Thales, na rede dele, está o obreiro Igor Novaes. Junto do pastor Adriano está o obreiro Júlio. Né? Junto da rede do pastor Rafael está o obreiro Marcos André. E como estão juntos, tem um alvo de crescimento. Então os irmãos têm que chegar, no mínimo, né, a 25 células e 7 pessoas em cada célula. 25 células do pastor Adriano, 25 células do pastor Thales, 25 células do pastor Rafael. Aí nós vamos fazer, de fato, a multiplicação das redes, e aí vai ter realmente a rede dos obreiros. Né? Hoje eles estão acompanhando a parte das células, mas estão acompanhando debaixo da liderança desses pastores. Enfim,
eu quero muito, sabe, muita gente, eu quero dizer para você, né? Aquilo que fala no Videira News, né? Chame o pastor Roberto para a multiplicação da sua célula, ele gosta de multiplicação. É verdade, eu gosto mesmo, irmão. Só que está demorando o pessoal me chamar. Eu acho que eu tinha que ter convite toda semana, meu sonho é esse, entendeu? Está um tumulto na minha agenda, porque é multiplicação para todo lado. Pastor, só vem na multiplicação. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, irmão, vou no final, porque já tem uma outra agora, no começo da reunião. Então, eu vou no começo da multiplicação dessa reunião de célula, depois eu vou lá para a sul, no final da multiplicação. Então, eu tenho orado ao Senhor sobre isso. E, recentemente, conversando com o pastor Geraldo, depois até com o próprio pastor Alfran, né? E o que acontece? Nós vamos fazer um treinamento, e aí eu creio que isso aqui é o barco, é o helicóptero que veio para salvar da inundação. Você está me entendendo, amém? Então, essa é a moral da história. Então, nós vamos fazer um novo treinamento das casas de paz. Nós já fizemos o projeto uma vez, Casas de Paz. Foi bom, mas não foi tão bom como eu imaginava. E o que acontece? Conversando com o pastor Geraldo, da nossa igreja lá de Maceió, né, capital de Alagoas, ele fez um treinamento na igreja dele e também na nossa igreja de Caruaru, do pastor Alfran, e tem sido uma bênção. Só lá em Caruaru, os irmãos começaram, acho que pelo menos 15 casas de paz, né? E o pastor Geraldo estava me dizendo que a expectativa normal, a média é de cerca de 30%, ou cerca de 1/3 aí. Então, isso significa que pelo menos 5 novas células, né, acredita-se que vai ter de crescimento lá na igreja, né, de Caruaru. E nós vamos fazer esse novo treinamento, porque eu acredito que grande parte do resultado de tudo aquilo que nós fazemos em Deus é justamente pela palavra. E o pastor Ricardo Guimarães, que é pastor da nossa igreja lá no Rio de Janeiro, ele faz parte do Conselho Apostólico, um pastor muito experiente, cheio da palavra, amém do Senhor, ele escreveu esse livro. E o livro é A Maior Prova de Amor, é baseado nas 7 palavras da cruz, né? 7 expressões que o Senhor Jesus Cristo disse durante a crucificação. E junto desse livro, e o propósito do livro é de ser usado nas casas de paz. Então, é um livro muito evangelístico, tá bom? E eu acredito que é um material excelente. Eu não li o livro, na verdade eu ganhei esses dias aqui, mas eu não li, ver se eu leio ele essa semana. Mas dei uma folheada, né, boa aqui no livro. E esse livro eu acredito que é um material muito melhor do que nós utilizamos anteriormente. E aí tem até um kit aqui, né, para a Casa de Paz, né, tem esse material aqui impresso. Tem também aqui então esse material que é como se fosse um cartaz que você vai usar. No final aqui tem uma parte também adesiva que você vai tirando para poder completar aqui a Casa de Paz, as reuniões e tudo, vai numerando. Então, material completo. E ele ficou bastante em conta, em vista de alguns outros materiais, né? Igual outro dia eu estava pegando o pé do pastor Adean, que estava aqui conosco na capacitação de pastores, eu falei, pastor Adean, seu material é muito caro, irmão. Você tem que mudar isso, faz o mais barato. Eu falei para ele, que é o material da célula forte, que é uma bênção também, mas eu falei para ele, é muito caro, não dá. Né? Se eu não me engano, é R$180. Aí tem que ter um kit desse para cada célula. Eu falei para ele, pastor Dean, até hoje eu estou pedindo cadeira para a célula, e tem célula que não deu cadeira. Aí os irmãos não dão cadeira, eu vou chegar com um material de R$180, não vai dar certo esse negócio. Me ajuda. O seu material é bom. Aí ele falou que vai pensar, de alguma forma. Mas esse material das casas de paz, o pastor Geraldo praticamente dobrou a igreja, o crescimento da igreja, em relação ao número de células, e mais do que dobrou da participação de irmãos no culto. Entendeu? Então, tudo através desse material. E eu creio, né, que esse projeto, né, as Casas de Paz, vai ser justamente esse instrumento da parte do Senhor para esse crescimento que nós queremos e esperamos nesses dias, em nome de Jesus. Amém? E aí nós vamos ter esse novo treinamento, o próprio pastor Geraldo virá para estar aqui conosco, né? Vai ser nos dias 22 e 23 de setembro, dá numa sexta e num sábado. No dia 22, é às 19h30, sexta-feira. E no dia 23, sábado, começa a partir das 15 horas, né? E vai até a noite, né? Então vai ser um treinamento completo que você deve vir e fazer. E detalhe importante, deixa eu te falar, eu estava perguntando para o pastor Geraldo, né? E o pastor Geraldo, ele foi discípulo muito tempo do pastor Ricardo Guimarães, né? Ele que cuidou dos jovens lá durante bastante tempo. Mas, detalhe importante, aí eu falei para o pastor Geraldo, pastor Geraldo, qual que é o critério? Só para eu saber de maneira geral, assim, para alguém começar uma casa de paz. Ele falou, só tem 2 critérios. Eu falei, mesmo? Quais são? Ele falou, primeiro, tem que estar vivo. Eu falei, vivo? Vivo é bom, entendi. Né? Então não é coisa de morto fazer. Né? Quem está vivo aí, diga amém.
Aí teve alguns que não falaram. Eu vou perguntar mais uma vez, né? Não foi uma pergunta difícil, né? Quem está vivo aí? Você que está em casa também fala. Ótimo. Então, você já pode, né, começar uma casa de paz. E o segundo critério? O segundo critério é ser crente. Quem é crente aqui? Amém? Uai, então cada um pode abrir uma casa de paz. Está fácil demais, entendeu isso? É estar vivo e ser crente. Só isso. Entendeu? Então isso aqui não é projeto para líder de célula, líder de treinamento, anfitrião, crente antigo, crentossauro, né? Essas coisas assim. Não. É crente recente mesmo, amém? Então, é você que nasceu de novo, amém? Só isso, tá bom? Então, você pode ser usado para esse projeto, e é um projeto muito simples, mas muito eficaz, uma forma de você, sabe, reunir com gente que você ama, que você conhece, vizinho, família, familiar seu, colega de trabalho, de escola, não sei, de curso, amém? E para você fazer parte desse projeto, né, que envolve esse treinamento, nós vamos fazer esse treinamento logo no final de semana posterior ao encontro com Deus. Isso é estratégico também, porque a gente vai chamar, né, na verdade, a gente vai usar até esses encontristas, né, para nos ajudar nesses projetos de casa de paz. Né? Eu penso que a gente pode abrir uma casa de paz, né, pelo menos uma casa de paz na casa de cada encontrista. Já pensou a gente abrir de uma vez 70 casas de paz? Oh, glória! Aí vai ser histórico esse negócio. Entendeu? E você vai receber o treinamento, e esse livro, e o treinamento e o livro junto. Presta atenção, ouça, né? Ele vai ficar tudo, né? Deixa eu até tirar o óculos aqui para eu ler, porque ficou bem pequenininho. E a idade chega, a gente começa a ter que tirar o óculos para umas coisas e colocar para outras, né? É uma confusão, né? Então, veja, até o dia 17, que é o domingo do encontro, tem um desconto de R$20, de tal maneira que vai ficar por R$45 a sua inscrição no treinamento, incluído o livro. Pastor, e depois? Depois vai para R$65. Entendeu isso? Então, até o domingo do encontro, aí você pode falar, pastor, mas uma semana antes, não dava para ir até quarta-feira, igual a gente costuma fazer? Por que não dá? Porque é o seguinte, né? Infelizmente, eu tenho que dizer que eu não consigo, né, seja eu ou seja a igreja, comprar os livros para os irmãos pagarem depois. Não, os irmãos têm que dar o dinheiro primeiro, para a gente fazer o pedido dos livros, vai sair lá do Rio de Janeiro para chegar aqui no Recife, então a gente precisa desse prazo, né, de uma semana antecipado para poder trazer os livros aqui. Amém? Então, na verdade, é R$45, né, então até o domingo do encontro, que é o domingo que vem. Tá bom? Então, o treinamento é de 6h a 8h, entendeu? Não é assim que fala? Falei certo? Falei, né? Entendeu? Está vendo? Eu estou aprendendo as coisas. Mais 10 anos depois, né? Eu fui entender isso. Mas veja, então, irmão, sinceramente, R$45 um treinamento, com um livro desse aqui incluso, com todo o material, irmão, sinceramente, isso é caro? Não é caro. Irmãos, vai na livraria, por favor, vai na livraria. Irmãos, eu comprei um livro esses dias atrás, eu fui fazer propaganda de graça aqui para o pessoal da CPAD Mega Store. Mas se você gosta de livraria, você tem que ir lá. Irmãos, lá é o meu parque de diversões. Eu fico tão feliz lá dentro. Porque são 3 andares, se eu não me engano. Acho que tem até um 4º andar com auditório lá. Tudo cheio de livros. Você vai no andar, porque tem um monte de livro. No 2º andar, outros livros. Aí no 3º, mais livros. Eu falei, meu Deus do céu, eu queria morar aqui. Eu fiquei pensando comigo. Ia ser tão bom. E, assim, eu acho que é uma das maiores livrarias evangélicas do Brasil. Entendeu? Com certeza deve estar entre as 5 ou 3 maiores livrarias, porque livrarias evangélicas, teve um tempo que tinha muito no Brasil, mas teve uma quebradeira geral, lá em Goiânia, inclusive, praticamente não tem mais livraria evangélica, o que restou mais são das igrejas. Né? Hoje a livraria da Videira, lá parece que é uma das maiores de Goiânia, porque fecharam todas as outras, tinha outras enormes lá. Até livraria secular também, né? Livraria Cultura, né? Então também quebrou, né? Veio a falência. Enfim. Mas aí eu fui comprar alguns livros lá, tinha uma promoção. Irmãos, tinha um livro que é o seguinte, ele não era nem um dobro desse livro aqui, a espessura dele, sabe? Não era um livro assim grande, de fato. Aí quando eu fui ver, e de um autor assim que nem é, né? Então assim, eu comprei mais por causa do assunto. Quando eu fui ver, R$45. Eu falei, o que é isso, gente? Eu falei, minha gente, eu só levei por 2 razões. Uma, porque eu sou pastor. E a segunda razão, que eu fui comprar no dia do aniversário lá da livraria. Aí tem um desconto. Aí eu tive um desconto duplo, né? Porque geralmente pastor tem desconto em livraria. Não sei se você sabe disso. Né? Se de repente você quiser que eu compre um desconto para você, né? Mas eu não vou lá toda semana, não. Mas olha só. Então, irmãos, só o valor, R$45, sinceramente, né? Dependendo do lugar, olha,
Na verdade, né, só um livro desse aqui em qualquer livraria é R$30, R$35. Entendeu isso? Então, o restante do valor, você pode estar perguntando, pastor, o restante do valor vai ser para quê? Olha, nós vamos trazer um pastor aqui. O pastor ele vai pregar pelo menos 4 vezes, pelo menos, de 4 a 6. Ainda estou na dúvida ainda como é que a gente vai fazer esse treinamento. Então, nós vamos custear a vinda do pastor, a hospedagem do pastor, né, levar o pastor para almoçar, para jantar, e ainda dar uma oferta para o pastor. Amém? É apropriado que seja assim. Né? O que prega o evangelho, que viva do evangelho, disse o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Então, nós temos que abençoar o pastor. E, sinceramente, irmãos, eu estou fazendo esse evento com risco. Como assim com risco? É porque tinha que ser mais caro. Mas como eu estou muitíssimo interessado que você faça, a gente está fazendo por esse valor. Vocês estão entendendo? Porque tinha que ser mais caro. Amém? Tinha que ser mais caro. Na verdade, o primeiro valor que tinha que ser R$65, não o segundo valor. Está me entendendo? Porque está incluso o livro. Né? E eu estou pensando em formas de fazer com que esse livro não chegue atrasado. Né? Então, de repente, vai dar mais trabalho do que eu imagino. Mas vai dar certo. Então, por favor, né, eu falei tudo isso para você vir e fazer esse treinamento. Eu tenho certeza que Deus vai te usar para a salvação de muitas vidas em nome de Jesus. Amém? No final da obra do Senhor Jesus Cristo, no final de todos os evangelhos, as últimas palavras do Senhor Jesus sempre foram relacionadas à salvação do perdido. Você está me entendendo? Amém? Sempre. Então, um crente nascido de novo, é como disse certa vez o príncipe dos pregadores, né, Charles Haddon Spurgeon. Ele falou, olha, se você, falando para os crentes, ele falou, se você não está querendo levar as pessoas para o céu, é porque, de certo, nem mesmo você deve estar indo para lá. Essa foi a frase de Spurgeon, não é minha, não. A frase muito dura, e eu quero te falar que ele era um pregador da graça, tá? Ele era um pregador da graça. Então, ele disse isso. Se você não quer levar as pessoas para o céu, meu irmão, outras pessoas para o céu, é porque, de certo, nem você está indo para lá. Porque quem está indo está querendo levar a gente. Não é verdade? Se você conhece um lugar bom, é de graça, é bênção para a pessoa, você está indo para lá sem merecer. Irmão, o que você tem que fazer? Vamos chamar mais gente. Vamos, rapaz, aqui, ó, é de graça. Rapaz, é bom demais. Vem, vem, vem. Entende? Você quer levar mais gente. Esse é um sinal do novo nascimento. Eu falo isso sem condenar você, mas apenas para você checar a sua fé. Amém? Bem, agora vamos para a palavra do Senhor. Dito isso, espero que você faça. Aleluia. E antes que alguém pergunte, só tem esse exemplar aqui em Recife, por enquanto, amém? Mas você vai ter o seu, assim que você fizer a inscrição, em nome de Jesus. Amém? Bem, vamos para Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao 9. Oh, Jesus. Acho que eu sempre estou atrasado, né? Acho que vou fazer, tipo assim, só 10 minutos de louvor, aí depois tem uma oferta. Aí o restante é a palavra do culto, né? Tem 1h30 de palavra, pensou coisa boa? Oh, Jesus, a tentação é grande, mas não vou fazer isso, não. Pode ficar tranquilo aí, os irmãos aí. Especialmente os irmãos que gostam muito do louvor, mas o louvor é sempre uma bênção, amém? Ainda mais com o Tiago Machado aqui. Cadê o Tiago Machado? Está ali. O Tiago Machado é uma bênção. Gálatas capítulo 5, verso 1. Vamos ler até o verso 9. Eu quero usar esse texto mais como pano de fundo, né, para essa ministração, porque é a respeito desse assunto. Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao 9, está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. Lembrando que a circuncisão era o critério da lei, né? Criança ao 8º dia, o macho, né, se fosse o caso do Arthur, teria que cortar, né, um pedaço da pele, né, do seu órgão genital, né? Era assim que acontecia a circuncisão. Verso 3. Mas era lei, era lei. Aí Paulo está falando para esse povo que estava querendo praticar a lei no tempo da graça. Ele está falando, se você voltar a praticar a lei, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, Cristo fica sem proveito na sua vida, sem ação na sua vida. É grave isso. Então tem coisas que nós podemos fazer para impedir Cristo de fazer. Olha que coisa horrorosa, né? E aí no verso 3, aí Paulo continua. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Esse é um outro problema da lei. Se você resolve praticar a lei, é ou tudo ou nada.
Falando, não, eu vou circuncidar, vou praticar alguns preceitos da lei. Então prepare-se, porque falta 612 preceitos ainda, porque são 613, né? Você praticou um, tem que completar o restante. É o que Paulo está dizendo aqui. Verso 4. Aí Paulo agora é mais forte ainda. De Cristo vos desligastes. Desligou. Vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Entende? Então é possível decair da graça. É possível se desligar de Cristo. Ah, pastor, então isso significa que tem perda de salvação? Não é. A sua salvação é definitiva. Uma vez que você nasceu de novo, está feito, está consumado. Você agora é filho de Deus. Mas você pode, mesmo sendo um filho de Deus, vivendo como se não fosse. Mesmo sendo alguém que foi salvo pela graça, vivendo como se não tivesse sido favorecido. Como? Voltando para a lei. Você se desliga. Esse desligar aqui de Paulo é como se fosse o seguinte. É igual, por exemplo, quando a gente vai passar o Videira News aqui. O que normalmente se pede antes de fazer o Videira News? Desligar as luzes. Quando desliga as luzes, isso significa que nós arrancamos os fios das lâmpadas e desconectamos ele totalmente do interruptor, é isso? Aí chega um monte de irmão, sobe no teto aqui, arranca o fio, vamos desligar tudo e tal. É assim que acontece? Não. O fio continua conectado entre a lâmpada ali e o interruptor? Continua, não continua? O fio está lá. Mas algo foi feito para interromper, por isso que é interruptor. Algo foi feito que interrompeu o fluxo da energia, a força da energia, entende? Então, quando você vai para a lei, não é que você foi desconectado de Cristo, você continua, o fio está lá, só que não está passando mais a corrente de energia. Você usou o interruptor da lei, você interrompeu o fluxo da vida de Cristo na sua vida. Isso é muito sério, isso é muito sério. Mas aí, verso 5, Paulo continua, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. É lindo isso, né? Pelo amor, mas qual amor? O seu amor por Cristo ou o amor de Cristo por você? O de Cristo por você. Amém? Então você tem que crer é que Ele te ama. Essa é a fé que atua pelo amor. É crer que você é amado. Não é o seu amor por Ele. O seu amor por Ele é lei. O amor dele por você é graça. Simples assim. Está me entendendo? O seu amor por Ele é lei. O amor dele por você é graça. Na lei dizia que tinha que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu força, de todo o seu entendimento. Entende? Inclusive lá em Deuteronômio 6, ali onde a gente leu agora há pouco. Isso é lei. O seu amor por Deus, pelo Senhor, é lei. Mas o amor de Deus, o amor do Senhor por você é graça. Amém. Vamos continuar. Verso 7. Aí Paulo vai e diz para os irmãos: vós corrieis bem. Rapaz, vocês estavam indo bem. Vocês estavam fluindo nessa graça, vocês estavam entendendo. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Obedecer à verdade. O que é obedecer à verdade? É crer na graça. É a obediência da fé, que Paulo diz em outra carta sua. E aí no verso 8 ele diz: esta persuasão não vem daquele que vos chama. E aí no verso 9, o que diz? Vamos ler juntos, a uma só voz. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Não é assim? As irmãs aí, donas de casa, né, que fazem bolo e massas, não é verdade? Então, um pouquinho de fermento leveda tudo. E o fermento é o fermento da lei. Tem o poder de impedir que você viva na graça. Vamos orar ao Senhor por um instante, mais uma vez. Ora ao Senhor, fala: Senhor, eu quero ver o teu favor superabundar na minha vida. Amém? Peça isso ao Senhor em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o teu nome mais uma vez nesse lugar. Pedimos, ó Deus, para que o teu favor superabunde. Ó Deus, possa crescer, aumentar, ser multiplicado de maneira extraordinária em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, iluminar, ó Deus, a revelação dessa graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos ver o teu favor superabundar, muito, ó Deus, bastante, ó Deus, de maneira tão extraordinária, ó Deus, que os teus filhos verão, ó Pai, tudo ao seu redor mudar, ser transformado, ó Deus, ser favorecido, romper, avançar, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.
Veja, eu li tudo isso para você aqui em Gálatas, como eu disse, a título de ilustração, para você entender que é possível, infelizmente, que você tenha sido salvo pela graça, está livrado da condenação eterna, mas viva desligado desse favor. Só que eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que esse favor não apenas pode ser restaurado na sua vida, mas ele pode inclusive ser multiplicado e superabundar. Se tornar muito grande, se tornar extraordinário. Quantos aqui querem receber isso? Amém? Então veja, o favor ele pode ser aumentado na sua vida. Deus pode aumentar o favor. Só que para isso, você não precisa de ser um pastor, por exemplo. Né? Que às vezes muita gente pensa, não, pastor, para eu ter o favor aumentado, multiplicado na minha vida, eu entendi, eu tenho que virar um pastor. Tem não. Sabe por quê? Porque tem pastor que não tem favor também. Tem pastor, ele é nascido de novo, é chamado da parte de Deus, mas falta favor na vida dele. Como assim, pastor? Misericórdia. Tem pastor sem favor da parte de Deus, sem graça? Tem. Por quê? Porque tudo que ele faz é difícil demais, frutifica pouco, é tudo, sabe, de pequenos resultados. Está faltando favor, precisa ter mais favor. Então, ser pastor não resolve. Não é questão do que você é. Ou talvez pode falar, não, pastor, então, na verdade é o seguinte, eu não quero ser pastor, eu quero ser um empresário, rico, bem-sucedido, dono de um grande negócio, movimentar milhões, né, nas minhas contas bancárias. Meu irmão, isso também não significa que essa pessoa é favorecida. A pessoa pode ter muito dinheiro na conta dela, entende? Só que isso não significa necessariamente favor. Porque, de repente, as pessoas veem lá todo aquele negócio, todo aquele dinheiro, mas o sujeito, o casamento dele está destruído, os filhos não o reconhecem, não o respeitam, ele é cheio de perturbações mentais, não consegue dormir, senão debaixo de muito remédio. Você está me entendendo? Tem toda uma vida horrorosa por detrás daquela história de sucesso desse grande empresário. Então, não é porque é empresário que tem favor. Você está me entendendo? Isso estou te contando de casos reais, tá bom? Reais. Amém? Não estou inventando história aqui para você, não. E talvez você até saiba de alguns casos assim. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus tem um favor para a sua vida e que esse favor pode ser aumentado. Amém? Então, primeiro, nós precisamos definir favor. O que é o favor de Deus? E eu uso a expressão favor de Deus, né, juntamente com o pastor Luiz, obviamente, porque a palavra graça tornou-se, às vezes, tão religiosa que, às vezes, é bom para nós focarmos na palavra favor, porque as pessoas estão, às vezes, deturpando a palavra graça. Aí, de repente, é melhor a gente focar na palavra favor. As duas palavras significam a mesma coisa, não tenha dúvida, porque graça é um favor imerecido. Amém? Quando Deus coloca favor na sua vida, os seus inimigos não podem vencer, as críticas contra você não podem derrubar você, os seus adversários não podem tirar você, sabe, daquilo que você está envolvido, né? Quando Deus favorece você, as pessoas te respondem de maneira positiva, as pessoas querem fazer negócios com você, mesmo que o seu produto, se você é um vendedor, mesmo que o seu produto nem seja o mais barato, mas as pessoas como que se encantam com você. Né, você achou graça, né, sob os olhos daquela pessoa. Isso é favor, isso é favor. Então as pessoas acham, de repente, olha para você e falam, não, de certo, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa íntegra, eu quero comprar dele. Já viu isso? Quando você quer fazer certos negócios com certas pessoas, quer comprar de certas pessoas, né, quer fazer certas associações, vínculos de alguma maneira, que você percebe algo diferente na vida daquela pessoa. Isso é favor. Essa pessoa que recebeu esse olhar de você é favorecida. Só que a questão, não é porque eu falei que de repente você fala, não, porque ele me parece uma pessoa honesta. Mas não é a honestidade, ouça com atenção, não é a honestidade que traz favor. A honestidade, é claro, te ajuda a ter as portas abertas. Então, quando as pessoas veem a sua honestidade, elas querem fazer negócio com você. Ok, só que o favor é algo que nem todas as pessoas honestas têm. Então, às vezes, tem pessoas muito honestas, muito corretas, mas falta favor. Se é vendedor, não vende. Entende? Então, ele tenta muitas coisas e não prospera, não avança. Aí você procura conversar com a pessoa, é uma pessoa correta, uma pessoa super honesta, uma pessoa íntegra. Então, não é a honestidade que significa que vai trazer favor, não é porque é honesto que significa que é favorecido. Entende? Então, o que você deseja é que o favor de Deus aumente na sua vida. Esse deve ser o seu desejo. Só que a Bíblia nos diz como aumentar o favor na nossa vida. Quer seja você um homem de negócios, ou uma dona de casa, né, ou um líder de célula, um pastor, não sei o que você faz, você precisa do favor de Deus. Toda bênção que você precisa
ela depende do favor de Deus. Porque o que é graça? Graça é favor imerecido. Entende? Amém? Graça é favor imerecido. Só que lá em Gálatas 2:21, Paulo ele começa o verso com uma frase. Eu quero enumerar alguns princípios aqui para você. E o primeiro é esse, baseado nessa frase inicial de Paulo, aí no verso 21. Está escrito, obrigado, Tiago. Não anulo a graça de Deus. Eita. Então o primeiro princípio é esse. Fala para o irmão que está do seu lado, e você que está em casa também, fala para ele, meu irmão, não anule a graça de Deus. Fala para ele, infelizmente, você tem o poder de anular a graça de Deus. Paulo sabia disso. Por isso que ele chegou falando nesse ponto. Né? Não anulo a graça de Deus. Não anula a graça de Deus. Então muitas pessoas não percebem que podem desfazer o favor de Deus em sua vida. Ou anular a graça de Deus em sua vida. Então, se você perguntar a um crente hoje, fizer uma entrevista nas diversas igrejas, né? Em todo o meio gospel, todo tipo de igreja, perguntar, vem cá, me explica, o que anula a graça? O que impede o favor de Deus de avançar na sua vida? O que as pessoas vão responder? Certamente, o que você acha? Pecado. Não, o pecado que tira o favor das pessoas, é o pecado que anula a graça. Só que veja, ainda que o pecado seja muito ruim, a verdade é que a lei que anula a graça não é o pecado. Pastor misericórdia, está vendo? Por isso o pessoal fala mal da videira, fala mal desse pregador da graça. Olha o pastor pregando aí para todo mundo pecar. Não estou pregando para ninguém pecar aqui, amém, irmãos? Amém. Não faz confusão, não. Por isso que esse negócio de recortar trechos de pregação é um perigo, esse negócio, né? Porque a pessoa não ouve o contexto. Já pensou se alguém recorta a parte que eu acabei de falar e tira o resto? Acabou meu ministério, minha vida. Já fizeram isso com o pastor Luiz, mas vão acabar fazendo comigo também. Então vamos lá, não tem problema não. Mas nunca é demais lembrar que a lei, o que é a lei? É um sistema de relacionamento com Deus baseado no merecimento. Isso é uma maneira de você entender a lei. Um sistema de relacionamento com Deus baseado no mérito, no merecimento, na meritocracia. Entende? Eu fiz por onde? Eu dei o meu dízimo e eu tenho que receber agora a bênção. O que é isso? É lei ou graça? Lei. Porque é merecimento. Se envolveu o merecimento, voltou para a lei. E se voltou para a lei, o que fez com a graça? Anulou a graça. Anulou o favor. Então, tudo aquilo que você acha que você faz para se tornar um merecedor, isso tem o poder de imediatamente anular a graça de Deus na sua vida. Isso é um problema. Então, lei, o que é lei? Em outras palavras, lei é favor merecido. Mas a graça é favor imerecido, para quem não merece. Então a graça é anulada quando nós vivemos no padrão da lei, ou seja, procurando merecer a bênção de Deus. Então a justiça própria faz com que a graça não tenha efeito. Então, olha para cá, meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Por favor, isso tem o poder de transformar a sua vida por completo. Enquanto você fica se vasculhando, tentando procurar o que você fez de errado para as coisas não darem certo, sabe, tentando procurar, sabe, também algum caminho de mérito. Não, mas eu fiz isso, fiz aquilo, por que não aconteceu aquilo outro? Meu irmão, você está voltando para a lei, você está voltando para a justiça própria. A sua justiça deve ser a justiça que vem da fé, porque o justo vive pela fé. E qual que é a justiça da fé? É a justiça gratuita, que é dada a você, sem merecer, pela obra consumada de Cristo Jesus. Então você tem que declarar a cada instante, mesmo quando as coisas dão errado, mesmo quando inclusive você acaba de cometer um pecado, você tem que declarar a todo momento o seguinte: eu sou justo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu fui justificado pela obra de Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça. É o que Paulo disse em 1 Coríntios. E é impressionante, né? A gente olha para igrejas, por exemplo, hoje, né, que exteriormente parecem muito corretas, mas às vezes não desfrutam do favor. Então a razão é que a graça foi anulada. Estão tentando sempre merecer a bênção, o favor de Deus, ao invés de descansar na obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Por isso que não é o seu mérito, é o mérito de Cristo. É como eu já falei há tempos para os irmãos, eu não canso de falar e repetir, vou estar repetindo, quando o Senhor me permitiu estar aqui com os irmãos. Que é o seguinte, a sua oração.
Você se achega ao Pai e diz: Pai, porque Jesus merece, olha, eu aqui para receber. Você está me entendendo? Porque Jesus merece, estou aqui querendo receber. Parece uma loucura, porque realmente não é algo dessa terra, desse mundo. Espera aí, então outro merece e você que recebe? Isso! Exatamente. Exatamente. Então a sua confiança tem que estar no mérito de Cristo. Por isso que você ora em nome de quem? Você ora no seu nome e no nome de Cristo? No nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ora no nome do Senhor Jesus Cristo, o que vale na sua oração é o mérito de Cristo, não o seu mérito. Porque se fosse para valer o seu mérito, o seu merecimento, você tinha que orar no seu nome. Pai, em nome do Roberto Coelho, olha eu aqui para receber. O que você acha que vai acontecer? Só tragédia. Coisa boa que não é, entendeu? Porque eu mereço alguma coisa? Mereço nada, nada. Entende? Mas a questão é, Cristo merece. Cristo é digno. Se Ele é digno, e você se coloca na justiça dEle, que foi dada a você, de graça, como um dom, presente, sem você merecer, você crê nisso, você está pronto para receber. Aí, ao invés de você anular a graça, você está criando um caminho de multiplicação dessa graça e desse favor. Agora entenda, que eu acabei de falar que o pecado, não é o pecado que vai anular a graça. Aí você fala, pastor, misericórdia, de novo, voltou nesse assunto, perigoso, perigoso. Veja, nós todos somos contra o pecado, não tenha dúvida. Só que a Bíblia diz, lá em Romanos 5,20, a Bíblia diz, tá bom, que onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Então, peraí, porque se o pecado anula a graça, então Paulo falou errado aqui em Romanos 5,20, porque Paulo está falando que onde abundou o pecado, tem mais graça, tem mais favor. Como é que é isso? Como que isso acontece? Veja, então, a resposta para uma graça anulada não pode ser o pecado, porque onde houve pecado, teve ainda mais graça. Então, na verdade, são as obras que fazem com que o favor seja frustrado, desfeito e anulado. Então, você precisa de voltar para esse lugar do favor. Então, hoje nós queremos ver esse favor aumentado entre nós. Amém? Olha o que Paulo diz lá em Romanos 11,6. Romanos 11,6, coloca aí, por favor. Romanos 11,6. Vamos ler juntos aqui, uma só voz? Vamos lá, você que está em casa também. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Entendeu? Paulo está colocando aqui em oposição as duas coisas. Ou é pelas obras, ou é pela graça. Ou é pelo que você faz para merecer, ou é pelo que Cristo já fez por você. Ou uma coisa ou outra, não dá para ser as duas. É o que Paulo está dizendo. É o que Paulo está dizendo. Se é pela graça, já não é pelas obras, pelas suas obras. Então, você consegue entender por esse versículo que as obras são o oposto da graça? Por isso, o que é a graça? É favor imerecido, um favor que não pode ser merecido. Não é você conquistando, é você reconhecendo que já foi conquistado para você. Então, se você trabalha, sabe, no sentido de se tornar merecedor de alguma bênção, já não é graça. Você tem que trabalhar, porque já está na graça. Você está me entendendo? Entende? Então, você que lidera uma célula, você lidera uma célula, não para merecer a graça, mas você lidera a célula, porque a graça já está sobre você. Porque só de você ocupar a função de líder de um grupo de irmãos, meu irmão, isso é favor demais. É ou não é favor? É claro que é. Você sabe as suas limitações, você sabe suas debilidades, você sabe suas fraquezas, só que Deus quer que você lidere. Sabe por que Deus quer que você lidere, apesar das fraquezas e tudo isso? Para que você tenha graça multiplicada na sua vida. Todo líder de célula, não tenha dúvida, por isso que é um privilégio liderar, eu quero dizer para os irmãos. Fica a dica aqui também, viu? Se quiser multiplicação de favor, de graça na sua vida, lidera uma célula, ou senão pelo menos começa na casa de pai, você vai ver. Porque você se coloca numa condição que só pode ser pelo favor de Deus. Entendeu? Não tem saída. Porque enquanto você não está liderando um grupo de pessoas, onde você é responsável só por si mesmo, fica fácil você viver de qualquer maneira. Mas quando você se coloca numa função de liderança, você fala, eita, tem irmãos aqui esperando algo da parte de Deus a partir de mim. Só que se você entende a graça, meu irmão, aí você corre para essa graça. Porque da mesma forma que onde abundou o pecado, superabundou a graça, aonde abunda a incapacidade,
vai superabundar a graça e o favor de Deus na sua vida. Então, é um princípio, na verdade. Então, porque você não consegue. Então, esse é que é o bom líder. É o que descobriu que não consegue liderar, mas que quer multiplicar. Entende? Parece incoerente. Eu sei que é um conflito para essa cabeça, essa mente racional. Entende? Essa mente desse mundo. Esse que é o problema. Que parece contraditório isso que eu estou dizendo para você. Eu sei que dá uma bugada aí no seu cérebro aí, né? Fica dando tela azul toda hora. Já viu o computador quando dá problema? Aí, aquele negócio, o que é isso? Travou o sistema. Então, é você falar para o Senhor: Senhor, eu não consigo, eu não sou digno de liderar, mas eu estou aqui liderando, crendo no teu favor, e já que eu estou aqui, Senhor, essa célula tem que multiplicar umas 3 vezes nesse ano, porque o Senhor é digno, pelo teu mérito, não o meu, porque eu não tenho nada, mas eu estou aqui liderando, Senhor, então eu quero esse favor multiplicado na minha vida. Entende? E o que acontece? Deus vai honrar você, porque Deus, ouça, Deus não pode desonrar a obra do Filho. Todos aqueles que se apegam à obra do Filho serão honrados. Não é porque você se torna merecedor, é porque você abraçou algo que é digno de ser honrado, que é a obra consumada de Cristo Jesus, que é o que te dá graça, favor e merecido. Amém? Por isso, se o estado de pecador, no final das contas, é uma qualificação para receber um Salvador, amém? Então o maior problema não são os pecados, são as obras. Só que, lá em Romanos 5:20, vamos lá para o verso 20, Romanos 5. Aleluia. Está escrito: sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que é a lei? A lei são os 10 mandamentos, né? E o verbo aqui, né, sobreveio, né, o verbo sobrevir, na verdade, indica que a lei não fazia parte do plano principal, mas ela infiltrou. Isso significa sobrevir. O verbo sobrevir, sobreveio aqui no caso, significa que infiltrou, entrou, né, no meio do caminho. E esse significado do verbo grego, né, parecerkomai, né, traduzido como sobrevir. Agora, isso significa que a lei não era parte do plano mestre de Deus, vamos assim dizer. O plano mais amplo. Era algo específico, pontual, para uma época, para um momento, para um propósito. Está me entendendo? A lei é de Deus. Não estou dizendo que não seja de Deus. Só que a lei não era para fazer parte do plano amplo, geral, plano mestre. Está me entendendo? Era algo pontual, específico, só para um momento. Então a lei veio, mas qual que é a razão? Né? Então Paulo ele disse, no verso 20 mesmo, Romanos 5, a lei sobreveio para voltar à ofensa. Então a lei veio, ouça para você ver, talvez você nunca ouviu dessa maneira, né? Mas a lei veio para que o pecado se multiplicasse. Você está me entendendo? Para que o pecado se multiplicasse. A lei, ela não traz santidade. A lei, na verdade, ela multiplica o pecado. Ela multiplica o pecado. Abundou a ofensa. Só que alguns têm essa crença equivocada, de que Deus deu a lei para tornar as pessoas santas. Essa é a ideia de muitos, pregadores inclusive, infelizmente. E eu posso dizer para os irmãos, sem sombra de dúvida alguma, a maior parte dos pregadores da internet acredita que é a lei que santifica você. E aí você não entende porque que às vezes ouve tantos pregadores e parece não perceber o favor fluir na sua vida. É porque você está recebendo lei, lei, lei e mais lei. E a lei não tira o pecado, a lei aumenta o pecado. O que te livra do pecado é justamente a graça, foi o que Paulo disse lá em Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, sim da graça de Deus. Então, a lei foi dada para que o homem pecasse mais. Agora a questão é, Deus não quer que as pessoas pequem mais, só que sem lei, elas não iriam enxergar o pecado nelas mesmas. Você está me entendendo? Então, é como se fosse o seguinte, imagina, né, essa garrafa aqui transparente de água. Imagina que fosse um copo, para ficar mais fácil a ilustração aqui, né? Um copo transparente de água, um copo de vidro. Não vou usar caneca, porque caneca não é transparente, né? E aí você vê assim, né, o copo transparente, com a água parada, olhando assim de imediato, parece que a água está limpa ou suja? O que você acha? Limpa ou suja? Está limpa. Só que se de repente eu pego uma colher, introduzo nesse copo e começo a mexer, e de repente, lá no fundo, tem alguns sedimentos, algumas partículas,
que começam a subir e começam a colorir a água com aquela cor suja. Aí, depois de eu pegar a colher e mexer no fundo do copo, você vai perceber a água e você vai dizer que a água está suja ou limpa depois disso? Suja. Entende? Pastor, o que isso tem a ver com a lei? Meu irmão, a lei é essa colher que vem para mexer nas coisas e mostrar que no fundo, tem uma sujeira para aparecer. Então, se você quer que a sujeira apareça, traga a lei. Mas se você quer ver, de fato, água pura e límpida, independente das circunstâncias, traga a graça. Porque essa água é você. Mas se você é essa água que fala para o Senhor, eu creio na obra consumada, não há mais condenação sobre a minha vida, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Ô, meu irmão, você pode virar água de todos os lados, e aí sim haverá água limpa. Porque é limpa pelo sangue, não por você, não pelas suas obras. Amém? Então esse é o poder da graça, e esse também é o poder da lei. Então a lei, ela vem só para mostrar, só para despertar. Agora entenda, eu não estou aqui para dizer que onde o pecado abunda em sua vida, e para você receber mais abundância de graça, você tem que pecar mais. Não, não é isso. Veja, a questão é a seguinte, por exemplo, né, se alguém tem um problema com bebida, né, um homem tem problema com bebida, então ele é crente, mas vive se embriagando. Então, se o homem tem esse tipo de problema, a graça tem o poder de transbordar naquela hora, naquela área, justamente agora mesmo. Então, se ele pecou bastante nesse sentido da bebida, ou ainda um outro exemplo, na pornografia, tudo isso indica que Deus tem o poder de uma graça extraordinária para tirar esse homem, seja da pornografia, seja da bebida. Por isso, a graça é a boa notícia, até mesmo para o crente que peca. Você está me entendendo? Então, o que você tem que crer é o seguinte, é que, porque qual que é a tendência natural de alguém que comete algum tipo de pecado? Eu estou falando de crente, não estou falando de gente lá de fora, não. A tendência natural é vergonha. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã. A vergonha é oposta à graça. Entendeu isso? A vergonha é oposta à graça. Porque quando você começa a se condenar, você fica envergonhado. Essa é a reação comum. Entende? Mas, ao invés de você ficar envergonhado, debaixo de culpa e condenação, a sua oração, depois de cometer qualquer pecado, meu irmão, deve ser o seguinte: Senhor, eu te agradeço, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso que eu acabei de fazer não me define, eu não sou preso por isso. Eu sou livre porque estou debaixo da graça. E aí sim você vai ser liberto do pecado. Você está me entendendo? Porque esse é claro que é o propósito de Deus, é justamente te livrar desse caminho de pecado. Então, tudo isso que eu disse para você não é para incentivar você a pecar, mas para dizer que você não fica sem esperança quando tem pecado na sua vida. E é impressionante, muitos anos, né, o pastor Luiz mesmo testemunhando, que ele pediu ao Senhor que ajudasse a entender isso. E aí, uma coisa que aconteceu na palavra, que serve muito bem para ilustrar essa verdade, como que alguém que não merece nada, e às vezes o pior daqueles que erram, justamente podem ser promovidos à melhor posição. É uma coisa impressionante quando isso acontece. Justamente o cara que menos merecia, de repente Deus promove, levanta. Por isso que você não deve ficar olhando o pecado das pessoas, amém, meus irmãos? Sabe, definindo, ou deixando o pecado definir a sua vida, você está me entendendo? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus quer trazer graça superabundante na sua vida, amém? Até mesmo o seu ponto de fraqueza. E qual que é o evento que isso acontece? Não dá tempo para eu ler com você, mas depois você pode conferir, lá em Marcos 16, está o final disso, eu não vou ler com você. Mas, quando o anjo, né, que apareceu, né, para as mulheres lá, e pediram para avisar para os discípulos, o anjo lá da tumba, lá quando Cristo, né, quando elas foram para ver se o Senhor estava lá, e não estava mais, aí o anjo falou, olha, avisa, né, que eu vou encontrá-los. Só que o anjo ele não falou exatamente assim, avisa aos discípulos somente. Ele falou, avisa a eles e a Pedro. Avisa os discípulos e a Pedro. É impressionante isso. Né? Ide dizer aos seus discípulos de Cristo, né, que o anjo estava se referindo, e a Pedro. Depois você confere isso lá em Marcos 16, não dá tempo de abrir com você. Então, o que acontece?
Judas foi aquele que negou o senhorio de Cristo Jesus. De certa forma, Judas negou a Cristo. Entende? Por isso que foi o traidor. Só que eu quero te lembrar que teve um outro discípulo que negou a Cristo também. E negou 3 vezes. E negou amaldiçoando. E negou reclamando. Negou xingando. Está tudo escrito. Sobre quem? Pedro. Se você for observar os detalhes, a maneira que Judas negou a Cristo, parece que foi, de certa forma, menos feia do que a maneira que Pedro negou. Entende? Porque Pedro, de fato, se comportou como ímpio. Né? Judas se comportou como um capitalista. Entendeu? Mas Pedro, ele xingou, ele amaldiçoou. Imagina isso, o cara estava caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Só que, para um, o caminho foi de morte. Judas se enforcou, você sabe da história. Mas Pedro não. Pedro, por um instante, se afastou e ficou com vergonha. Então, de todos os discípulos, se você for avaliar bem, quem que errou mais? Foi Pedro. Só que o nome de Pedro foi especificamente mencionado pelo anjo. Isso realmente nos faz entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pedro que se tornou essa vergonha, que se envergonhou do Senhor, que negou o Senhor, que negou xingando, que negou amaldiçoando, que negou falando coisas terríveis para várias pessoas. Porque Judas falou só para um grupo específico. E nem xingou, nem amaldiçoou Judas. Ele fez um negócio, dinheiro, business, entendeu? Foi isso que ele fez, um esquema financeiro. Agora, Pedro não. Pedro foi aquela coisa horrorosa mesmo, que é coisa feia de se ver. Fala, gente, crente fala essas coisas, misericórdia, aquele era. Certamente você andava com ele, eu não sou. Começa aquele sinalzinho de desenho animado, já viu? Quando não deve escrever o que está sendo dito, né? Então, foi o que Pedro fez. Esse foi o comportamento de Pedro. Só que, veja, quando o Senhor Jesus ressuscitou, né, então ele tomou o café da manhã lá com os seus discípulos na praia do Mar da Galileia, lá em João 21, depois você pode conferir. Ele foi e perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? É impressionante. E o que Jesus disse a Pedro 3 vezes? Alimente os meus cordeiros. Como assim, pastor? O que isso significa? Qual que é esse caminho de abundância de pecado de Pedro e superabundância de graça? É o seguinte, no final das contas, depois você vai ver lá em Atos, quando a igreja começa em Jerusalém, quem estava pregando lá perante a igreja? Quem que era o líder da igreja, no início da igreja? No início do livro de Atos? Quem que era? Pedro, justamente Pedro. Eu fico pensando, irmãos, né? Imagina, se um pastor, né, um obreiro aqui da nossa equipe, apronta uma confusão, fala mal de mim, coisas terríveis, xinga pessoas da igreja, pronto, um monte de confusão. Não tem parte desse negócio de videira, não. Aqui, pastor Roberto, que graça aqui, aí vai, fala um monte de asneira e tudo e tal. Aí eu fico sabendo. Aí, de repente, né, eu tenho que assumir uma igreja no outro país. Né? Por alguma razão, o pastor Luiz aí fala: não, Roberto, vai assumir a nossa igreja lá no... Aonde? Fala um lugar aí. Na Alemanha? Schweinsteiger, né? Para falar essas coisas assim, né? Na Alemanha. Aí o pastor fala: ó, Roberto, aí você levanta quem que vai ser o líder aí da videira de Recife. Deixa comigo. Aí o infeliz lá que negou, fez um monte de besteira, voltou, né? Aí eu chego nele e falei: irmão, você me ama? E que é isso, pastor Roberto? É claro que eu te amo. Aí eu vou falar para ele: imagina, tem só 40 dias que isso aconteceu, tá bom? Porque a história de Pedro é basicamente essa. Ele negou Jesus, 40 dias depois, praticamente, Pedro estava pregando, e a graça de Deus se manifestou na vida dele de tal maneira, que quase 3.000 pessoas foram batizadas, por consequência da pregação do discípulo que mais errou. O que é isso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí eu vou e pego esse pastor que mais aprontou e apresento diante da igreja. Falei: irmãos, a partir de agora, esse aqui é o pastor da videira de Recife. Você acha que eu faria isso, irmão? Nunca, eu não faria. Claro que não, eu não faria, não. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus faz isso. O Senhor Jesus tem o poder de fazer isso. Eu não faria, não, viu, irmãos? Então vocês vigiam, que aqui está quem não é Jesus. Você está me entendendo? Mas o Senhor tem o poder para fazer isso. Alguém pode dizer amém?
Quero chamar a mão para o teclado aqui, por favor. Oh, meu Deus, tem tanta coisa para falar aqui ainda. Mas vamos lá. Então, fala para o irmão que está do seu lado. Fala para ele, você não precisa pecar para ter mais favor. Fala para ele, você não precisa, irmão. Amém? Então, veja, depois de ler que onde abundou o pecado, a graça superabundou, alguns podem presumir que para ter mais graça, então tem que pecar mais. Só que isso não é verdade. Porque a Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e verdade. Alguém pode dizer amém? Lá em João 1, depois você pode conferir. Só que Jesus era cheio de graça. Veja, irmãos, para ser mais objetivo ainda, olha para cá. Qual foi o homem que pisou nessa terra mais cheio de graça, mais cheio de favor? Quem? O Senhor Jesus Cristo. Agora a questão é, ouça, Jesus pecou alguma vez? Não. Entendeu isso? Então, cuidado com esse raciocínio, né, de pensar, falando, não, então entendi, eu vou aprontar confusão, porque aí vai ter mais graça na minha vida. Falando, não é bem assim, calma aí. Amém? Estou dizendo de acidentes do passado, de momentos que você estava preso em alguns pecados, está me entendendo? Deus pode transformar a maldição em bênção. Deus tem o poder de fazer isso. Só que, lá em Lucas 2,51, coloca aí, por favor, Lucas 2,51. Ah, tá, não está funcionando? Ah, ótimo, tá bom, maravilha. É porque os irmãos mandaram desligar o projetor toda vez que acabasse o tempo da pregação. Mas esse rebelde não será pastor aqui, estou brincando. Só de falar de alguém que apronta, é alguém apronta, né? O projetor, né, que aprontou, não foi ninguém não, viu, irmãos? Fique em paz, é só um quebra-gelo. Lucas 2,51 está escrito: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Senhor Jesus era o quê? Submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Veja, quando você lê esse texto que eu acabei de ler aqui, o texto começa dizendo que Jesus era submisso a José e Maria, que era gente simples, do interior da Galileia, era gente pobre, quero te dizer, tá bom? Porque a oferta de Maria pelo primogênito foi um par, né, de 2 rolinhas, que era o tipo de animal que era usado para sacrifício de judeu pobre, tá bom? Então era família pobre, era gente simples, do interior. Aí vem o Senhor de toda a glória, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e nasce numa família dessa, de 2 matutos, está me entendendo? Pobre. E aí, o Senhor da glória entra nessa família, e como um filho, se torna submisso a eles. É impressionante isso, irmãos. Se isso não encanta você, eu não sei o que poderia te encantar. Encantar sobre o quê? Sobre a humildade do Senhor Jesus Cristo. A chave aqui da graça, do favor, é justamente a humildade. Porque Jesus, sendo Deus, ao se submeter, ele estava como se fazendo menor a José e Maria. Entende? O Senhor Jesus não disse a José algo do tipo, por exemplo, espera aí, ô José, eu que sou filho de Deus, quem é você? Eu que te criei, rapaz, me respeita, entendeu? Porque quem foi criado por quem? Não, José, ele estava criando o Senhor Jesus, né, como um padrasto, é claro, mas estava criando Jesus. Mas quem que é o criador de alguma coisa realmente? É o Senhor Jesus. Então era José que criava Jesus ou Jesus que foi o criador de José? Entendeu? Essa aí você vai ter que meditar na hora do almoço, né? Mas vamos lá. Então, o Senhor, Ele nunca reivindicou nenhum merecimento, nunca. Ele se humilhou, conforme Paulo diz lá em Filipenses 2, depois você pode conferir. É impressionante, depois a Bíblia diz, em Lucas, que com 12 anos, o Senhor Jesus já discutia com os doutores de Jerusalém. Mas você pode perguntar, pastor, como é que ele discutia? Né? Ele poderia dizer ao mestre, você já tem 70 anos e até hoje não sabe o que significa esse trecho da Bíblia. Né? Jesus podia ter dito isso, porque ele que é o autor da Bíblia, ele que escreveu. Será que ele não sabia de nada da palavra? Claro. Então, ele poderia dizer para outro, você sabe que fui eu quem escreveu a lei, por isso eu posso lhe dizer o que ela significa. Jesus não fez assim quando estava lá no templo, falando com os mestres da lei. Então diz o Evangelho que Jesus, ele ouvia e fazia pergunta aos mestres. Ele ouvia e fazia perguntas.
ouvia e fazia perguntas. Isso que ele fazia. Então o Senhor, que sabia muito mais do que os seus pais, se submetia aos pais, sabia muito mais do que os mestres, mas perguntava a eles. Ou seja, como que o Senhor Jesus estava cheio de graça? Porque ele era humilde. Então a humildade faz crescer o favor na sua vida. Humilde é aquele que vem todo domingo, porque entendeu que precisa de aprender, de ouvir mais uma vez. Humilde é aquele que participa da célula, onde o líder até fala errado. Entende? Não sabe conjugar os verbos. E aí você olha aquilo e fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Se você no seu coração perseverar numa célula como essa, onde você percebe as fraquezas do líder, sabe, as debilidades do líder, meu irmão, você está perseverando num caminho que vai fazer multiplicar a favor na sua vida. Porque se você só pode ser liderado por alguém perfeito, que não comete falhas, que não tem limitações, o que é isso? Orgulho, justiça própria. Está anulando a graça de Deus. Agora, se você consegue ser liderado por alguém que tem defeitos, por alguém que tem limitações, você está no caminho do Senhor Jesus Cristo. Porque a questão é, Jesus se submeteu a um homem que tinha defeitos, a uma mulher que tinha pecados. Jesus, ele honrou e respeitou mestres que falavam coisas erradas da lei. E ele ouviu eles falando. E perguntou como quem quer ganhar conhecimento, sendo que ele é o conhecimento. Ele é a sabedoria. E pergunta a homens tão fracos de entendimento. Humilde, muito humilde. Esse foi o caminho da vida daquele cheio de graça. Quem é humilde, olha, momentos como esse, um treinamento que nós vamos fazer, ele vem, ele participa, porque ele sabe que não sabe, entendeu? Ele sabe que precisa aprender, sabe que precisa avançar, ele reconhece as fraquezas, limitações, é humilde. Por isso, a humildade, ela aumenta o favor. Lá em 1 Pedro 5,5, já estou terminando, sei que já acabou meu tempo. 1 Pedro 5,5 está escrito, Pedro falando categoricamente que Deus dá graça ao humilde. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim tratam uns com os outros, cingivos de humildade. E agora Pedro fala de maneira ampla, isso aqui não é só para jovem não, é para todos nós. Porque Deus resiste aos soberbos, não só aos jovens soberbos, qualquer soberbo, Deus resiste. Deus se torna a resistência contra os soberbos, está me entendendo? Uma coisa é o diabo te resistir, uma outra coisa é um homem dessa terra te resistir, mas Deus resistindo você, meu irmão, onde você vai chegar? Em lugar nenhum. Entende? Então, por exemplo, você é um líder de célula. Pastor, minha célula não cresce, minha célula multiplica. Mas eu pergunto para você, irmão, por que sua célula não cresce e não multiplica? E você tem muitas explicações. O que é isso? As argumentações são apenas expressões daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha. O que um líder humilde deveria dizer na posição como essa? Um líder de célula, porque a célula não cresce, não rompe, não multiplica. Eu falar, pastor, sinceramente, eu não sei por que isso acontece. Eu tentei várias coisas, mas eu descobri que não é pelas minhas obras. E eu creio que justamente porque eu descobri que eu sou um líder incapaz, mas que Deus é poderoso para fazer através de pessoas incapazes, eu creio que o favor imerecido está sobre mim, e em breve essa célula vai se multiplicar, porque o Senhor vai fazer isso. Humilde, humilde. Mas é impressionante como que você pergunta as coisas para as pessoas têm muitas explicações. Você tem que ser humilde. Humildade é abrir mão do ego. O centro do ego, ele tem um tripé. Fala comigo, merecimento, soberba e rebeldia. Entende? Isso é o contrário da pessoa humilde. Isso é a pessoa soberba. Então, primeiro a pessoa começa pensando o seguinte, mas eu mereço essa bênção, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Se ele deixa o merecimento crescer, logo ele fica soberbo. Aí se torna altivo, arrogante. Entende? E se ele deixa a soberba aumentar, aí vira rebeldia. Aí ele se levanta contra, aí vai embora, aí não aceita mais ninguém. Esse é o tripé, que na verdade é como se fosse os degraus, né, do caminho da justiça própria. Só que todo aquele que é cheio de justiça própria, ele passa por isso. Só que a graça de Deus é para o humilde. Por isso que a graça de Deus é como água. Como que acontece com a água? Se eu virar essa caneca d'água aqui, tem tomada aqui? Tem não, né?
Para não dar um curto-circuito aqui, de repente. Estou virando aqui a caneca da água, caiu para baixo ou para cima? Opa! Caiu para cima ou para baixo? Para baixo. A graça é como a água, ela só flui para baixo. Ela só alcança quem está lá embaixo. Ela só alcança o humilde. Ela só alcança aquele que se humilha diante de Deus, aquele que está prostrado, aquele que reconhece que não pode, que é o menor. Entende? A única coisa que Paulo falava que ele era o maior dos pecadores. Mas quando ele se referia como homem de Deus, ele falava que era o menor dos apóstolos. Mas foi o apóstolo que mais expressou graça, manifestou graça no seu ministério. Por isso, quando você se submete, você ganha favor de Deus. Isso significa que é Ele que vai te levantar. Muitas vezes pensam que Deus é contra sermos exaltados, levantados. Não. Ele diz que nós não devemos nos exaltar, mas Ele mesmo é quem vai exaltar você. Amém? Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Pedro também fala que quando você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, Ele no tempo oportuno vai exaltar você. Então a questão é, você quer ser levantado por homens ou por Deus? Por Deus. Mas o caminho de ser levantado por Deus é para baixo, não é para cima. É para humildade, entende? Não é para soberba. E ainda, como que o Senhor Jesus, Ele aumentou o favor na sua vida? Através de algo que Ele praticou na sua vida, que é justamente o descanso. Porque a graça não vem por fazer mais, necessariamente. A graça é multiplicada quando nós estamos descansando. E a lei da primeira menção, que é um princípio de interpretação da Bíblia, nos diz que quando algo é mencionado pela primeira vez, nos mostra o significado. E a primeira vez que graça é mencionada é justamente lá em Gênesis 6:8, quando a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Só que o detalhe é, o que significa a palavra Noé? Que seria Noah, no hebraico. Significa descanso. Então a primeira vez que apareceu graça na Bíblia é quando o descanso estava lá junto. Então é como se fosse traduzido assim, ao invés de Noé achou graça, é o descanso achou graça. O descanso achou favor imerecido. Então você pode falar, pastor, como é que faz para aumentar a graça na minha vida? Descansando mais, descansando no Senhor. Quando você descansa, o transbordar dessa graça. É um descanso interior. Não é que você parou de trabalhar, não é que você parou, sabe, de fazer o que precisa ser feito no dia a dia, não. Mas é porque dentro de você, apesar de todo o tumulto lá fora, apesar de todos os desafios, apesar de todos os problemas, apesar de todas as confusões que de repente você está tentando solucionar, resolver, crescer, avançar, suprir, pagar, sabe? Lá dentro, você está em pastos verdejantes, em águas tranquilas de descanso, porque o Senhor é o seu pastor e nada vai faltar para você. Fique em pé onde você está. 2 Pedro 1:2, o projetor não voltou não, né? Está escrito, 2 Pedro 1:2, Pedro dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí Pedro explica, como é que isso acontece? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Por isso entendo a coisa, se você esquecer de tudo que eu preguei aqui até agora, uma última coisa, se você se lembrar, esta é a principal forma de aumentar, de multiplicar graça e favor na sua vida. Que é o que Pedro está dizendo aqui. Então o que Pedro está falando? Então leia mais uma vez, verso 2, capítulo 1 de 2 Pedro. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí ele fala onde que isso acontece, ou como que isso acontece. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, a principal maneira pela qual a graça pode ser aumentada na sua vida é conhecendo o Senhor. Você está me entendendo? Conhecendo o Senhor. Por isso você precisa de ler a palavra, por isso você precisa de orar, por isso você precisa estar aqui no culto, por isso você precisa estar na célula. São tudo meios para você conhecer o Senhor. É tudo sobre Ele, é enxergar a Ele, é ver a Ele, é voltar-se para Ele, é ser cheio dEle, é exalar o bom perfume dEle. A questão é Cristo, meu irmão. Não é você, não sou eu, é Ele. Porque só Ele é digno de toda a glória, só Ele é digno de toda a honra. E Ele se importa com você, e Ele alcançou você. Por isso a graça é multiplicada quando nós fazemos. Mas não, a questão é você conhecer a Cristo que multiplica o favor.
conhecê-lo, no pleno conhecimento. Então, quanto mais revelação você tem de Senhor Jesus, mais graça e paz são multiplicadas na sua vida. Por isso, toda vez que você ouve uma pregação, um ensinamento que traga você de volta para a pessoa de Cristo, tudo na sua vida será favorecido. Esse é o ponto. O que você ouve, o que você lê, o que você ora, é tudo fazendo você voltar-se para Cristo, você olhar para Cristo, você mirar em Cristo, você buscar a Cristo, querer receber mais de Cristo. Então tudo na sua vida vai começar a prosperar, porque a graça e a paz aumenta. Não fazendo mais, porém vendo mais a Cristo Jesus. Amém? Por isso, para encerrar, em pé como você está, e de uma maneira profética mesmo, coloque a mão sobre os seus olhos, e você vai simplesmente pedir ao Senhor: Senhor, eu quero a graça multiplicada na minha vida. Mas vai falar: Senhor, eu entendi que a graça é multiplicada quando eu vejo mais de Ti. Amém? Por isso coloca a mão, sobre os seus olhos e declara aí: Senhor, me faz enxergar mais a Ti. Eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero ver mais de Ti. Amém? Por alguns segundos apenas. Amém? É importante você fazer isso. Fala: Senhor, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Me dá uma postura humilde, quebrantada. Ó Deus, que eu possa entender mais de Ti, conhecer mais de Ti, porque do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor, são todas as coisas. Por isso fala para o Senhor: Senhor, abra os meus olhos, ó Deus, para a Tua grandeza, para a Tua beleza, para a Tua santidade, para a Tua glória, para a Tua vida, para o Teu poder, para tudo aquilo que o Senhor fez, ó Deus, para garantir esse favor sendo multiplicado em todas as áreas da minha vida. Favor multiplicado na minha casa, na minha família, favor multiplicado na minha saúde, favor multiplicado na minha vida financeira, favor multiplicado no meu trabalho, na minha carreira, favor multiplicado nos meus estudos, favor multiplicado, ó Deus, na obra que eu faço parte, na célula que eu lidero, na célula que eu sou membro, favor multiplicado. Abra os meus olhos para Ti, Senhor Jesus Cristo, porque importa que o Senhor seja visto, e eu quero Te ver, eu quero Te conhecer, ó Deus, além de ser conhecido por Ti, abra os meus olhos para que eu conheça, ó Senhor Jesus Cristo, eu quero o Teu favor multiplicado na minha vida. Amém. Deus dá graça ao humilde, por isso, meu irmão, seja sincero nas áreas da sua vida que você não enxerga o favor. Fala: Senhor, eu não estou vendo o favor acontecer nessa área aqui, eu preciso do Teu favor. Por isso me faz descansar, me faz ver mais a Ti, porque eu quero o Teu favor multiplicado nessa área aqui. Amém? Não se contente com menos do que isso. Não fique achando que tem que ser difícil para sempre, complicado, infrutífero, escasso. Não. O Senhor, Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. O caminho da graça, manifestando a sua vida, é a abundância, florescendo através da sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado por ficar até o final. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos: fala, meu irmão, você foi chamado para desfrutar de graça multiplicada na sua vida. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.